Conversa com Luiz Felipe Pondé. Já o Pondé, viu, Zé Paulo? Caiu a linha dele aqui na aquele hora. toque foi do Pondé, né? Já o Pondé vai estar aqui Então, com a gente para falar um pouco mais. E olha, é um tema interessante que ele traz sobre a influência de um dos mais polêmicos pensadores da atualidade, que é o Olavo de Carvalho. Tá aqui, Zé Paulo. Então, a influência do Olavo de Carvalho junto ao presidente Jair Bolsonaro. Como é que você entende essa aproximação, apesar dele morar nos Estados Unidos, mas lançar os seus fluidos de lá, hein, Pondé? Bom dia. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia a todos. Olha, eu acho que o primeiro tem um cenário que é o seguinte: um governo como o do Bolsonaro, digamos assim, mais à direita e para alguns à extrema-direita, tem normalmente dificuldade de encontrar nos quadros intelectuais do país referências, já que os quadros intelectuais do país vão, no máximo, a posições de centro, direita e muito à esquerda. Então, o Olavo foi um pouco assim, um intelectual, ainda que não seja intelectual, digamos, de formação oficial, no sentido de títulos e tal, foi um intelectual, digamos, à mão, para servir de um certo esteio, digamos, filosófico, ideológico para o governo Bolsonaro. Então, acho que essa é a primeira questão. Em segundo lugar, o Olavo sempre foi um intelectual bastante ativo, que teve uma razoável importância no sentido de ser o primeiro ou um dos primeiros a oferecer bibliografia no país que não fosse bibliografia unicamente de esquerda, né? Ele fez esse trabalho importante durante um tempo e, portanto, aí amealhou um certo repertório e sempre teve um desejo de participar do debate público, digamos assim, já que não participava da universidade, visto que não tinha titulação, mas de participar do debate público, né? E nunca conseguiu por conta de que o debate público sempre foi um tanto fechado a posições que não fossem de esquerda, mas principalmente aí vem a questão específica, Zé Paulo, que eu acho que, digamos, o método, a abordagem do Olavo sempre foi um pouco agressiva. Eu acho que, às vezes, um pouco paranoica, no sentido de que existem grandes conspirações, né? A gente sabe que no período da Guerra Fria, a KGB, de fato, investia em intelectuais, montava espiões. A Rússia tem uma tecnologia de espiões desde a época do czar, muito evoluída, muito sofisticada, e a gente sabe que a KGB fazia isso mesmo, né? Ela treinava pessoas e tal, do mundo intelectual, para influenciar os países que estavam na órbita dos Estados Unidos. Mas aí me parece que uma coisa é você reconhecer que existe uma hegemonia importante no mundo, desde a universidade, das mídias, da arte, de pensamento de esquerda. Outra coisa é uma percepção um pouco paranoica, que me parece um pouco paranoica, conspiratória, de que você tem que ser uma espécie de militante que dá, e aí vem, me parece, a contaminação negativa, Zé Paulo, que dá num discurso um tanto excessivamente ideológico, por outro lado, do Itamaraty agora, falando de combate ao desaparecimento do sujeito, ao erro wittgensteiniano da desconstrução do sujeito, valores cristãos, quer dizer, num ambiente que devia ser um ambiente pragmático de relações comerciais, né? Eu estou me referindo ao Itamaraty no caso. Ou na educação, né? De um Ministério da Educação que também se coloque numa guerra contínua. Era um método, Zé Paulo, do estilo da fala, né? Quem conhece um pouco aqueles que foram formados pelo Olavo e o próprio Olavo, já viu ele em vídeos e tal, sabe que tem um método um pouco agressivo, acirrado, militante. Eu acho que isso faz mal para o governo Bolsonaro, afasta de questões pragmáticas, amplia o telhado de vidro no sentido daqueles que querem caracterizar o governo como um governo delirante, reacionário, fechado, e eu acho que isso atrapalha, na verdade, a administração do governo. Por isso que eu acho que é uma contaminação que não é positiva, Zé Paulo. E uma influência grande no governo, né, Pondé? Pedro, bom dia para você. Bom dia, Pedro. Porque a influência do Olavo de Carvalho no governo Jair Bolsonaro, né,
e também em relação a alguns deputados que foram eleitos aí para a próxima legislatura é grande, pelas informações, publicações que a gente vê a todo momento, até uma influência, eu diria, maior do que a dos evangélicos e de outros grupos que estão muito próximos aí ao Jair Bolsonaro, né? Porque assim, Pedro, os evangélicos, historicamente, esses evangélicos dos quais a gente está falando, que é uma onda do protestantismo mais recente, né? Não é o protestantismo histórico do Lutero, do Calvino, eles têm, na verdade, uma formação teológica, filosófica e tal, bastante aquém do protestantismo histórico, né? Você está falando de luteranos e calvinistas, que não é isso que a gente está falando quando fala evangélicos agora, eles pelo contrário, inclusive têm a formação melhor que os católicos, né? Historicamente, até hoje, você vê um aluno luterano, um aluno calvinista na sala de aula, ele normalmente tem melhor repertório do que os católicos, e não só em religião, né? Por conta do estofo. Não, os evangélicos não têm, grosso modo, claro que tem, não é universal, mas os evangélicos não têm uma visão articulada de mundo. O Olavo de Carvalho tem, né? Ele é um self-made intelectual, né? Mas ele tem uma visão articulada de mundo. E essa visão articulada de mundo pressupõe uma formação quase de guerrilha, né? Militante contra o chamado marxismo cultural, né? É claro que existe uma dominação, uma hegemonia dos aparelhos culturais no país da esquerda desde a ditadura, mas essa ideia de que existe uma articulação governada pelo Soros, pelo metacapitalista Soros e tal, isso acaba se organizando num discurso que tem começo, meio e fim, entendeu? Tem nomes de filósofos, tem uma certa leitura da história da filosofia política do século XX. E aí, o Olavo ele tem um curso organizado, que as pessoas vão para lá, estudam, podem fazer curso online à distância. E, de fato, existe, me parece, e eu acho que não é uma boa coisa para o governo Bolsonaro, existe, sim, uma possibilidade de você ter aí deputados que façam esse curso, né? Acho que é isso que você está falando. Que façam esse curso, façam essa formação e acabem ficando de uma forma um tanto militante, agressiva, que no entendimento deles, Pedro, eles estão simplesmente replicando o modelo da militância do PT do outro lado. Então, e esse é um risco que corremos, na sua opinião, trocarmos uma ideologia de esquerda por uma ideologia de direita? Acho que sim, acho que é um risco, e eu diria, como alguém que tem criticado já há muito tempo a hegemonia do PT e da esquerda, como vocês sabem, eu diria que hoje existem duas frentes no plano do pensamento público de combate. Do combate no bom sentido da palavra. Um é fazer com que a esquerda faça a sua autocrítica, que não faz, a esquerda é vaidosa e mentirosa, fazer sua autocrítica, parar de se oferecer como representante da democracia. Se a gente tivesse o Haddad de presidente hoje, ele teria ido provavelmente à posse do Maduro e estaria fazendo o discurso da democracia venezuelana. Então dizer que o PT representa a democracia também é uma piada histórica. E a outra frente, Pedro, é essa nova que está nascendo. É não deixar que a possibilidade que a gente tem de fazer um país que seja democrático, de centro, liberal, aberto à atividade econômica, que combata a desigualdade, que tenha um Estado menor, mais competente, certo? Que a gente perca essa chance escorregando para o discurso militante, radical, de direita, paranoide, que replica de outra forma a truculência que o PT praticou. O PT inaugurou a truculência da militância no país. E agora você tem essa tendência à truculência do outro lado. Então, acho que existem duas frentes hoje no país para quem de fato está preocupado com a democracia. E quem está preocupado com a democracia, nem me parece, pode abraçar o PT de forma indiscriminada, uma vez que o PT não faz autocrítica e tem uma série de erros, e não pode tampouco abraçar uma percepção excessivamente, do meu ponto de vista, paranoica, conspiratória, militante, agressiva e pouco pragmática. Agora, esta falsificação da minha história recebeu agora um apoio extraordinário, vindo, sabe-se lá de quem? Sabe-se de quem? Do Luiz Felipe Pondé. Vejam o que o cara diz da minha história aqui. Ouçam.
um desejo de participar do debate público, digamos assim, já que não participava da universidade, disse que não tinha titulação, mas de participar do debate público, né? E nunca conseguiu por conta de... Eu tinha um desejo intenso de participar do debate público, mas como eu estava na universidade, não consegui. Falei, escuta, veja, nessa época, quem sabia quem era Luiz Felipe Pondé? Ninguém sabia. Por quê? Na época da construção, vamos dizer, do domínio, da hegemonia esquerdista no país e na construção do Foro de São Paulo, esse seu Luiz Felipe Pondé estava bem quietinho no canto dele, preservando o seu emprego acima de tudo. Dando eu até entrevista para a revista Teoria e Debate, que é uma revista comunista, mas sem ofender ninguém na esquerda, evidentemente. Ele só começa a dizer alguma coisa contra a esquerda e posar de conservador depois que eu quebrei a hegemonia intelectual comunista, abri um rombo na hegemonia comunista. Isso já era na metade dos anos 2005, 2006. Aí ele começa a escrever alguma coisa na Folha e posar como conservador, quando já não há mais perigo. É o que esse cara fez. Quer dizer, em vez de ser eu que estava ansioso para participar do debate e não podendo participar, era ele que estava quietinho, tá certo? E só entrou no debate, vamos dizer, parasitando a minha fama, parasitando o espaço que eu havia aberto. Né? Tanto que o primeiro livro que ele publicou de caráter polêmico conservador foi o Contra o Mundo Melhor, publicado em 2010. Você veja, Nova Era Revolução Cultural, em 1993, o Imbecil Coletivo, em 1996, o Jardim das Aflições, em 1995, o livro sobre Aristóteles, em 1994, as minhas entrevistas, o escândalo da SBPC foi também, acho que em 94, 95, por aí. Não é isso? Eu já tinha um monte de coisa publicada, me tornei colunista do Globo no ano 2000 e da época. Né? E dava conferência em tudo quanto é lugar. Fui falar no Musée des Sciences de l'Homme em Paris. Fiz conferência na ONU, meu Deus do céu. Né? Tudo isso, então eu estava ansioso para participar do debate público e não tinha espaço. E ele tinha muito espaço, já estava ocupando espaço. Não sei se só aparece em 2010, meu Deus do céu. Então, olha aqui, o Luiz Felipe Pondé. Você é um mentiroso, você é um difamador barato, você não vale nada, você é um coitado, intelectualmente você é um zero à esquerda. Tá certo? E por isso mesmo, você está agora, se você está impressionado com o fato de que você acha que eu influencio muito o governo Bolsonaro, então você faz aqui uma gravação dizendo a filosofia do Olavo é agressiva, paranoica e conspiratória. Isso pode trazer prejuízo para o governo Bolsonaro, como quem diz, ou o governo Bolsonaro, pare de dar ouvidos ao Olavo, ouça uma pessoa equilibrada, moderada e elegante como eu. Ou seja, você está querendo parasitar o emprego que você acha que eu tenho, que na verdade eu não tenho. É imaginação sua. Você está ávido para ser ouvido pelo governo, rapaz. E vem aqui me parasitar pela segunda vez. Você não tem vergonha nessa sua cara, não? Mas o que é isto? Esse sujeito intelectualmente é um sujeito capado, incapaz. É um coitadinho. O sujeito que fala para o público, né, com ares de quem está pedindo a aprovação do público, é um coitado. Um professor não fala assim. O professor às vezes dá bronca. Agora, no Brasil de hoje, você não pode dar uma bronca que as pessoas acham que, assim, que é terrorismo, é genocídio, é agressão. O que é isso, porra? Quer dizer, um professor não pode mais dar um expor nos seus alunos que já acha que ele é um assassino que está entrando para matar as pessoas? Você está fazendo isso comigo, você está querendo dar essa impressão. Olha, eu acho você um bosta, Pondé. Eu não vou nem falar mais de você, porque você, com esta sua gravação, você liquidou a sua carreira. Você mostrou quem você é. Ninguém mais vai querer ouvir você. Tanto que esse seu vídeo foi colocado no ar no dia 16 de janeiro. Até agora teve 1.183 views, 27 likes e 109 dislikes. Qualquer vídeo meu tem 300, 400 mil. Agora vem você querer me parasitar. Ora, vai a merda, rapaz. Pode desligar.